500 mil pessoas sem trabalhar por causa da síndrome de burnout. Nem o trabalho remoto resolve isso. Mas conhecer a causa real resolve. Direito de desligar. Métricas humanizadas. Supervisionar a causa, não o sintoma. Venha, eu vou te mostrar como. O trabalho está nos adoecendo. E olha, isso não é só um desabafo de fim de expediente, não. É uma crise real, comprovada por números. Neste Deep Dive, a gente vai mergulhar na análise de André Medeiros, da Advoco Brasil, para entender o que está por trás de um problema que, no fundo, mexe com todos nós. Vamos começar com um número que impacta: mais de 500 mil. Isso não é só estatística. São mais de 500 mil pessoas, 500 mil trabalhadores brasileiros oficialmente afastados por transtornos mentais. Para ter uma ideia, isso é um estádio do Maracanã lotado várias e várias vezes de gente que simplesmente chegou ao limite. E o que mais preocupa é que isso não é um ponto fora da curva. Esse recorde de afastamentos foi quebrado pelo segundo ano seguido. A tendência é de alta. É um sintoma muito claro, quase um alerta em neon, de que algo na estrutura do nosso trabalho está fundamentalmente errado. É exatamente aqui que a análise do André Medeiros propõe uma virada de chave. Ele coloca na mesa uma pergunta que é, vamos combinar, bem desconfortável, mas absolutamente essencial. E se o problema não for a nossa falta de resiliência? E se o problema for a própria arquitetura do trabalho que nos consome? Será que essa busca incessante por soluções individuais não está, na verdade, nos desviando do problema real? Para a gente entender isso a fundo, vamos explorar o que o artigo chama de o diagnóstico invertido. O objetivo aqui é bem claro: questionar aquela narrativa padrão, aquela que a gente costuma engolir sem nem mastigar. O primeiro conceito importante é o de medicalização do sofrimento. O nome parece complicado, mas a ideia é bem simples. É quando a gente pega um problema da organização, metas surreais, falta de autonomia, um ambiente tóxico, e transforma aquilo num diagnóstico individual: ansiedade, depressão, burnout. Quase que num passe de mágica, a responsabilidade sai do ambiente e cai inteirinha no colo da pessoa. E este slide aqui deixa isso muito evidente. De um lado, tem a narrativa oficial, que diz que temos uma crise de saúde, que o problema é individual e que a solução é cada um desenvolver sua própria resiliência. Do outro lado, a análise crítica que o artigo propõe: não, peraí, a crise é do trabalho, é uma falha do sistema, e a solução, portanto, não pode ser um remendo individual, tem que ser uma mudança estrutural. Isso nos leva a uma provocação do artigo que é sinceramente brilhante, quase sarcástica. Uma aula de yoga ou mindfulness vai resolver a precarização da advocacia? Vai curar o estresse causado por um sistema eletrônico que não para de mandar notificação para o celular? A resposta é tão óbvia que chega a ser engraçada. Oferecer soluções individuais para problemas que são sistêmicos é, no fim do dia, um paliativo. Bem intencionado, talvez, mas totalmente insuficiente. Agora, prepare-se para uma comparação que, à primeira vista, pode parecer completamente sem sentido, mas que revela a lógica universal que existe por trás do esgotamento moderno. Vamos colocar lado a lado a linha de produção de uma fábrica e um escritório de advocacia corporativo. E essa tabela ilustra o ponto de uma forma genial. Olha os fatores de estresse. Na fábrica, o ritmo é ditado pela máquina. É algo externo, desumano. Na advocacia, a métrica são as billable hours, as horas faturáveis, que transformam o tempo em uma mercadoria. Nos dois cenários, a autonomia sobre o próprio tempo é mínima. E a ferramenta de controle? Pode ser esteira rolante ou as notificações do PJ no celular. O resultado é o mesmo, um estado de alerta constante. São mundos aparentemente distintos, mas que operam sob a mesma lógica de extração. Então, a gente chega num ponto crucial. O que o sistema não está conseguindo enxergar? Quais são aqueles pontos cegos que nos impedem de ver o tamanho real do problema e, por consequência, de conseguir resolvê-lo de verdade? O André Medeiros destaca 3 desses pontos cegos. Primeiro, a invisibilidade estatística. Muitos profissionais autônomos, como advogados, adoecem e simplesmente somem do mapa, não entram em nenhuma estatística oficial. Segundo, a normalização do que é patogênico. A gente passou a achar normal a cultura de estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E por último, algo que quase ninguém discute: o trabalho emocional. Aquele desgaste psicológico de ter que gerenciar as próprias emoções para lidar com clientes, com chefes, isso tem um custo altíssimo. Certo, o diagnóstico está claro. A boa notícia é que a análise não para na crítica. Muito pelo contrário, ela aponta um caminho. Então, vamos sair desse modo de desconstrução para entrar no modo de reconstrução e ver como a gente pode redesenhar esse jogo.
E aqui estão 6 pilares bem concretos propostos na análise para a gente pensar uma nova arquitetura do trabalho. E perceba, não se trata de dicas de bem-estar, mas de mudanças estruturais. O direito de se desconectar, a regulação do risco psicossocial com a mesma seriedade de um risco físico, a criação de um suporte social de verdade, autonomia real sobre o tempo, métricas que façam sentido para pessoas. E o principal, fiscalizar a causa do problema, não só a consequência. Isso aqui pode parecer matemática de foguete, mas calma lá. O modelo de Karasek é uma ferramenta muito poderosa para entender o risco de burnout de um jeito técnico. De forma bem simples, a fórmula mostra que a probabilidade de adoecer aumenta com alta demanda ao longo do tempo e diminui quando a gente tem mais controle e mais suporte social. Faz todo sentido, não é? Mas a verdadeira genialidade, o pulo do gato dessa fórmula é aquele símbolo da integral. Para quem não lembra das aulas de cálculo, ele significa que o resultado é a soma de pequenas partes ao longo do tempo. Em outras palavras, o dano não é pontual, não vem de um único dia ruim, ele é cumulativo. É a exposição prolongada e constante ao estresse que, no fim, nos quebra. E tudo isso se resume nessa citação do próprio André Medeiros, que é o coração de toda a análise. A crise de saúde mental não é um problema que acontece no ambiente de trabalho, ela é um problema do ambiente de trabalho. Essa troca de uma única preposição, de no para do, muda absolutamente tudo na forma como a gente busca uma solução. Ao final desta análise, a reflexão que fica é crucial. Um país que adoece sistematicamente sua força de trabalho está, na prática, comprometendo o próprio futuro. A escolha não é entre produtividade e bem-estar. Isso é um falso dilema. A questão real é outra. Teremos a coragem de redesenhar o trabalho ou vamos assistir passivamente enquanto o modelo atual nos desfaz?